Mais um tocantinopolino do coco. A história da vida e da família do nosso convidado de hoje se funde totalmente à história da nossa cidade. Nascido no dia 5 de junho de 1951, atuou como funcionário público, como agente da Polícia Federal, procurador do INSS. Pode ser considerado uma das maiores personalidades políticas da nossa região, pois já foi vereador, prefeito por 3 mandatos, deputado estadual e senador da República. José Bonifácio Gomes de Souza, o tratorzão do Tocantins. Que currículo extenso, hein? Fiquei curiosa com o seu apelido. De onde surgiu o tratorzão do Tocantins? Esse apelido foi o governador Siqueira Campos, que chegou aqui numa solenidade e me chamou de tratorzão e pegou, né? Ficou o tratorzão do Tocantins. E o senhor é considerado um trator por qual motivo? Era pela grande quantidade de obras, como é que se diz, aquela garra em construir. E o governador dizia, esse rapaz é um verdadeiro trator, eu dou 50 mil para ele fazer uma coisinha, ele faz 10, 15 vezes mais, é uma coisa extraordinária, então é um verdadeiro trator. Isso é uma característica boa, né? Foi uma boa qualidade. O senhor também foi conhecido por muitas obras, né? O senhor fez muitas praças, muitas casas. Eu acho que em matéria de casas, eu devo ser o primeiro lugar do Estado. Uma vez, inclusive, eu, quando deputado, no primeiro mandato, eu questionei, tive um entreveiro com a deputada Solange do Arlibe, que era esposa, ou é esposa do ex-prefeito Raul Filho, e ela enaltecendo a construção de casas na capital, e eu questionei de se o Raul tiver feito mais casas do que eu em Tocantinópolis, eu renuncio o meu mandato. Aí vamos pegar a aposta. Aí o Aragão chegou, não entra não, Solange, que você perde. Ninguém vence o prefeito, ninguém vai vencer o prefeito Bonifácio em matéria de casas, e eu acho que é quase impossível. O senhor ganhou a aposta. Eles não têm nem coragem de fazer. Mas antes da gente entrar nessa parte política da sua vida, até porque é impossível entrevistar uma pessoa como o senhor e não falar em política, né? Eu queria voltar um pouquinho, né? Na sua história ali de família, de criança, queria saber, o senhor veio de uma família de quantos irmãos, quem eram seus pais, o que eles faziam, se eles eram de Tocantinópolis? Conta um pouquinho pra gente esse inicinho. Minha família, nós éramos 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. Meu pai não é de Tocantinópolis, ele veio do Maranhão com toda a sua família. De qual cidade? De Montes Altos, do interior, do sertão de Montes Altos. E eles chegaram aqui, uma família numerosa, meu avô trouxe alguns recursos e juntou meu tio Alziro Gomes com o Martin Gomes, montaram um grande comércio ali por onde fica mais ou menos o Banco da Amazônia, que ali a Tocantinópolis se resumia praticamente em 2 ruas principais, que era 21 de abril e 15 de novembro, e chegava até a praça, que era Duque de Caxias, hoje é Daci Marinho, e praticamente mais nada, algumas casinhas para cá, para cima, e a beira-rio, onde funcionava o comércio e o transporte através de barcos fluviais. Eles se instalaram aqui e começaram logo a entrar na política. É tanto que meu pai foi vice-prefeito, foi vereador, meu tio Martim Gomes foi vereador em vários mandatos, meu tio Alziro foi prefeito, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual por 2 mandatos em Goiás e deputado federal no início do estado do Tocantins. Então a família, ela se enraizou na política. E eu fui estudar fora. Quando voltei, entrei. Aliás, antes de voltar, já entrei na política me candidatando a vereador. Então, a política na sua família começou com seu pai?
Não, bem, nem tão bem com meu pai. Começou com Alziro e Martins, Eles foram os os irmãos, primeiros. né? São Papai, seus tios. meus tios, Alziro Gomes e Martim Gomes. Certo. E como que o senhor se despertou para a política? Como que surgiu esse interesse? Foi vendo a família? Foi por conta da cidade? Como que surgiu assim, não, agora eu quero ser político? Nem tanto. Nós, estudantes fora, sempre sonhamos com Tocantinópolis e idealizamos o melhor para ela. Eu, com alguns colegas fascinados e amantes da nossa cidade, idealizamos ali em Brasília, em Goiânia, uma candidatura de um cidadão altamente competente, que a gente, no ardor da juventude, achava que chegava aqui e convencia o povo. E idealizamos a candidatura em 1982 do Vanderlan Moreira Santos, uma pessoa de destaque, dos homens mais preparados de Brasília e desse estado, e nós sonhávamos que ele fosse o prefeito. E eu, para ajudá-lo, cheguei e me candidatei a vereador. Fomos naturalmente derrotados pelas forças políticas e eu fui eleito primeiro suplente vereador. Com um mês de mandato, morreu o vereador Valdir Bandeira Lima e eu assumi. Assumi o mandato de 6 anos, aí começou a minha história política. Interessante. Vereador, sem querer ser. Talvez, como dizia o Chaves, né? Sem querer, querendo, sei lá. Eu não sonhava em ser vereador. Eu entrei com o fito de ajudar o Vanderlan a ser prefeito, que eu tinha a maior esperança do mundo na administração do Vanderlan. E aí acabou conseguindo o quem surgiu foi eu. Certo, então vamos lá. Vamos tentar sair um pouquinho da política e voltar para a sua vida de novo. Eu queria saber como que era o Bonifácio, criança e adolescente. Como que era Tocantinópolis na época em que o senhor era criança? O que o senhor aproveitou da nossa cidade? Como eram as brincadeiras? Como foi a sua juventude aqui? A infância é muito diferente de hoje. A gente parece que tinha muito mais liberdade. Nós, quando criança, andava com um badog, uma baladeira, passareando, rodando tudo. Nós rodávamos esse município, vamos dizer, até o Sombreiro, Ribeirãozinho, Ribeirão Grande, tudo a pé, o dia todinho na rua. Quando não era nos matos, era no rio. E a gente passava o dia todinho lutando ali naquela praia e andando dentro d'água com o zimbone. Zimbone era um artefato de buriti, que o senhor juntava 3 buriti aqui, 2 embaixo, ainda botava uma bandeira do Brasil em cima e ia daqui no Porto Franco, rodando. Nós éramos verdadeiros peraltas. E o senhor atravessava o rio em cima atravessava, em cima desses zimbones. E quando mais aqui para o centro era jogando triângulo, que era tipo um prego aqui, jogando bolinha de gude no buraco, ou sinuquinha de peteca, que a gente chama bolinha de gude também, né? A bola de gude você jogava nos buracos e também nos sinuquinha, brincando de cowboy. E era uma vida, eu não sei se alguém, hoje eu não vejo as crianças tendo esse tipo de brincadeira, não saem nem de casa. Na televisão e no telefone, um negócio muito mais avançado. E nós não, nós brincávamos com o que nós tínhamos aqui à nossa disposição. Inventava, às vezes você brincava de boi, fabricava carro, fabricava motor, imitando os motores do rio, e a nossa vida era uma vida assim, muito alegre, muito fantástica, eu acho. Foi uma infância raiz, né, que a gente pode dizer. Muito E raiz. a adolescência? O senhor saiu de casa, na verdade, para estar com quantos anos? Eu saí de casa antes de completar 18 anos. Aliás, exatamente com 18 anos. Eu, em 1960, a minha adolescência, eu vou voltar um pouco, era no futebol.
Colégio e futebol. O senhor gostava, sempre gostou de futebol? Eu cheguei a ser goleiro aqui, eu, João Chaves, os caras jovens, eu cheguei a ser goleiro da seleção de Tocantinópolis com 14 anos de idade. E parei minha vida futebolística e fui embora muito cedo, em 1969, 2 de janeiro, eu fui para Goiânia. Em 70 fui servir ao Exército, então um pouco da minha juventude eu já passei fora. E o senhor já foi para estudar? E trabalhar. Meu pai não era bom, não era um homem de recursos fartos, com 10 filhos. Então a gente tinha que trabalhar. E lá eu arrumei em Goiânia o meu primeiro emprego. Devido à vida em Tocantinópolis, de rio, etc., eu fui ser salva-vida no Clube de Regata Jaó. Até porque uma pessoa que atravessava o rio em cima de uma embarcação de Buriti tinha que saber nadar, né? E a gente era piaba dentro do rio, Ave Maria. Hoje, não sei, o povo é difícil até aprender a nadar, né? É verdade. Mas lá eu fui ser salva-vida desse Jaó. Do Jaó eu saí para o Exército, fui servir em Brasília, no batalhão da Guarda Presidencial. Tive a oportunidade de dar guarda para vários presidentes. O maior foi o presidente Emílio Gastão Médici, tirei guarda no Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, etc. E ainda participei da posse do general Ernesto Geisel, já sendo da Polícia Federal. Então o senhor teve, assim, até alguns empregos, né, antes de começar a ingressar na vida pública, que eu falo até como funcionário. Ainda fui agente de seleção econômica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Trabalhei no Hospital Distrital. Então você já morou em Brasília? Hospital do L2 Sul e Hospital de Itaguatinga. Trabalhei em 3 hospitais em Brasília. Nesse período da juventude ali, né? E como foi que o senhor se despertou pelo direito? O senhor é formado em direito, né? Como foi que surgiu esse interesse por essa área de faculdade? Eu nem sei porquê. Eu acho que talvez já estava no sangue, né? Eu fiz direito em Brasília. Imediatamente fiz concurso para a Polícia Federal e para o BNDE. Hoje é BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que era um grande concurso. Esse concurso foi o concurso mais pesado da minha vida. Em Brasília passou 4 candidatos, eu fui o 2º lugar e fui o 8º lugar em todo o país. Mas tinha que ir para o Rio de Janeiro. E a gente, não querendo ficar longe da nossa terra, e ir para o Rio de Janeiro, que já era uma calamidade, a fama, etc., eu fui preferindo ficar na Polícia Federal, até fazer o concurso para procurador autárquico do IAPS, que era coligado lá com o INSS, e virar procurador e depois transferido para a Advocacia Geral da União, onde eu trabalhei até aposentar. Eu acho muito interessante o senhor contar esses detalhes da sua vida, porque às vezes as pessoas que são mais jovens acham que é muito fácil você chegar em um determinado ponto profissional, né? E a gente pode perceber que o senhor foi uma pessoa que estudou muito, que trabalhou muito, que enfrentou dificuldades como todo mundo para conseguir ascender na sua carreira e conseguir estar hoje na posição que o senhor está, né? Então, assim, o estudo, o esforço realmente faz diferença na vida de uma pessoa, né? Mas, claro, é o principal. E hoje, como a competição é muito maior, se não estudar, não passa. Aqui nós temos o exemplo do filho do professor Wilson, foi um professor do Colégio da Orione, filho da Goia, hoje está no INSS, parece que tinha 2 vagas, ele se trancou num quarto, 4, 5 meses estudando, e passou, onde tinha 2 vagas. Então, mostra que o esforço compensa. Se não estudar, não passa, por mais inteligente que seja. Com certeza. Agora, vamos entrar em outro detalhe. Queria saber como que é o Bonifácio pai.
Quantos filhos o senhor tem? Como que é essa relação com seus filhos? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu não sei se eu sou considerado o grande pai, mas eu acho que sim. Primeiro, eu sou muito cumpridor das minhas responsabilidades como pai. Não talvez ligado muito ao carinho, mas a necessidade mais premente. Eu tenho 4 filhos no casamento e tenho 4 filhos fora do casamento. Paguei pensão para todos, pago ainda, eu tenho 2 filhos que moram comigo. Praticamente um já foi para a faculdade e eu continuo pagando as pensões deles. Pago pensão para ex-esposa. Não corro o risco de ir para a cadeia por pensão alimentícia, porque eu cumpro religiosamente. Amanhã é dia de pagar pensão. E eu sou cidadão em Toranó que pago por volta de R$ 10.000 de pensão. Não estou fazendo mais do que cumprir a minha obrigação. Mas é preciso que os pais cumpram a obrigação, porque nenhum filho pediu para nascer e todos eles têm que comer, estudar e ter saúde. E não é fácil, E né? o pai é que tem que dar estudo. O senhor sempre foi aquele pai que incentivou os filhos a estudarem, a correrem atrás Incentivo dessa... meu filho está fazendo, praticamente o Lucas, fazendo medicina, com a grande ajuda da mãe, da etnia dele, dos Apinagés, e do pai dele, José Bonifácio. Tranquilo, vai ser o médico, vai ser o orgulho da raça, da nação Apinagé e também da família nossa, do qual ele faz parte. Ele congrega o Jus Gomes e os Apinagés. Foi uma mistura bem interessante, né? Bem, e difícil, né? É difícil conviver com costumes tão diferentes? Não, não é conviver com costume, é a nação. A Pinagé acontecer essa mistura, né? Aconteceu o bem da nação Pinagé e para nós também. Com certeza. Já que o senhor tocou nesse assunto, era uma pergunta que eu ia fazer. Como o senhor tem, né, um filho descendente dos Apinagés, como que é essa sua relação com eles? Como que isso mudou alguma coisa, né? O fato do senhor ter um filho indígena, Apinagé, como que é essa sua relação? Ótimo, de vez em quando eu vou para a aldeia, meus filhos vão. Tenho um relacionamento muito bom com os parentes do Lucas, com o Zé da Doca, com a Sheila, que é a mãe, com a avó, com os tios, os primos, irmãos, etc. Sempre teve festividade, aniversário e tudo eu vou lá, porque o Lucas, ele até 15 anos ou mais, ele viveu na aldeia. Ele já veio para cá para terminar o 2º grau e se preparar para vestibular, né? Então, os costumes, a primeira língua que o Lucas aprendeu foi a Pinagé, não foi português. E ele está entranhado muito nos costumes indígenas. E eu respeito isso e dou todo apoio. Que bom, então foi uma mistura que veio realmente para somar, né? Justamente. Então, continuando nesse perfil do Bonifácio pai, me conta agora como que é o coração de um pai que vê o filho seguindo seus passos, né? O senhor tem um filho que está aí ascendendo politicamente, como que o senhor fica em relação a isso? É uma coisa que causa, eu sei as dificuldades que você vai passar, ou é um orgulho tão grande que nem se preocupa com isso? Conta um pouquinho pra gente. O meu filho é o prefeito, está no 2º mandato, é uma liderança em ascensão, e eu me considero assim muito afastado. Eu não me lembro de ter ido na prefeitura esse ano. Nós estamos já no mês 9, né? E durante esses outros anos para trás, se eu tiver ido lá umas 5, 6 vezes, foi muito. Então eu só digo, oriento,
quando perguntado, e eles sempre me perguntam, vai na minha casa, os secretários vão, perguntam isso, advogados vão, dada a minha grande experiência em direito público, eles sempre estão se aconselhando, me pedindo opiniões. Quando eu sei, eu dou. Quando não sei, eu vou pesquisar para poder dar. E como eu vejo a administração muito crescente, muito esplendorosa, eu não tenho muitas ressalvas. Quando tem alguma ressalva, eu dou a ligada, só isso aqui não seria melhor assim, nem sempre eu sou ouvido, né? A administração do meu filho, ela é totalmente independente de mim. E graças a Deus tem sido profícua, e daqui para o final do mandato dele ainda tem muita coisa para acontecer. Então é um orgulho. É um orgulho, naturalmente. Naturalmente. Eu fui o grande construtor de casas desse estado. Meu filho não vai fazer a metade das casas que eu fiz. Mas se você observar, a casa que ele faz vale 2, 3 vezes a que eu fazia. Eu acho que não existe casa popular no Brasil do naipe das casas de Tocantinópolis. Isso é um orgulho. Eu me recordo quando ele estava lançando 130 casas numa festividade lá no Sol Nascente, e ele disse, agora as casas não vão ter mais janelas de ferro, é de vidro, é vidrex, como é o nome? Blindex, etc. O povo foi uma loucura. E eu fiquei assim espantado, o povo gosta das coisas boas. Aí uma pessoa humilde recebe uma casa com blindex, as janelas, etc., balcão americano, né? Quem pensar nisso numa casa popular? Só está faltando botar luz solar, mas o avanço dele, além das casas bem maiores, mais de 60 metros quadrados, as minhas casas, a maior era 44,63 metros quadrados, a dele passa de 64, é no mínimo 50% maior, e a qualidade. Então, eu acho que ele está escrevendo o nome na história, não só de Tocantinópolis, mas desse estado e do Brasil, como o grande construtor de casas populares dignas. Então nós temos o tratorzão e agora está formando um tratorzinho. Ele vai virar tratorzão, se Deus quiser. Então vamos lá. Uma coisa que me causa curiosidade e que eu ainda não achei muitos relatos para conseguir ter uma informação mais consistente. O hino da cidade de Tocantinópolis. O senhor sabe a história do hino? Sabe quem escreveu? Pode contar um pouquinho sobre isso? Sei. Aqui, vamos dizer, na zona portuária de Tocantinópolis, que hoje é ali por volta de onde está o quadrilódromo e aquelas casas, ali era uma rua, aqui cheio de casas e do outro lado também. Aquele dali a gente chamava os cabaré, a zona de Baixo Meretriz. Casas famosas, e em função do movimento fluvial, que os motores eram médias embarcações, não eram pequenas, chegavam lá e tinham os que chamavam porco d'água, que eram os marujos, e os capitães dos barcos alojavam ali, então aquilo ali era a algazarra da cidade. Aí veio o cidadão Alfredo Maranhão e o Cristóvão Lopes e passaram 15 dias nessa zona farreando. E o pau quebrando, era poeta, fazedor de música, etc., né? E farreando. E aqui o Padre João, que era o grande senhor feudal da região, da cidade, da região, ele sabia de tudo que acontecia na cidade. E o que os caras fizeram? O Padre João está de olho em nós. Todo mundo sabia, né? Aí eles pagaram o Padre João, fizeram essa marchinha em homenagem à Boa Vista.
e mandaram lá para ele. E essa marchinha virou um hino, primeiro, não da cidade. Aqui existia a política muito ferrenha e tinha o PSD e a UDN. E essa música virou um hino do PSD em comemorações às vitórias políticas. Vitórias políticas. E quando ganhavam a eleição, que sempre ganhava, né? Aí saiu em alvoradas cantando pelas ruas da cidade. Foi aí que surgiram as famosas alvoradas de Tocantinópolis? São os precursores das alvoradas. Aí o que ocorre? Se cria o Ginásio do Norte Goiano, na égide do prefeito Antônio Gomes Pereira, que se transformou aliás, eles fizeram primeiro o grupo escolar, que era Nero Macedo, virou 15 de novembro, e ali funcionou o Ginásio do Norte Goiano, trazido pelo Antônio Pereira, pai do Dr. Zé Renardo, que foi entregue aos Orionitas e que se transformou no futuro Colégio do Orione. Aí esse hino começou a ser cantado nos colégios, e migrou para os festejos da padroeira. E nos festejos da padroeira também, às vezes fazia no último dia alvoradas. Igual a missa que tem lá na ilha do Poste, que era a Ilha do Poste, depois a Ilha da Santa, eles ficaram tradicionais. Quando nós assumimos a prefeitura, que começamos a fazer as festividades do aniversário da cidade, naturalmente o hino foi para as ruas, para as alvoradas. Felizmente as alvoradas hoje elas deturparam, não acontece mais, mas o hino persiste. E eu acho que, tal qual o hino do Brasil, que é o mais bonito do mundo, o hino de Tocantinópolis, onde toca, sai festa. É uma coisa que causou, inclusive, curiosidade no meu marido, né? Porque quando ele chegou aqui, ele achou fantástico a percepção que ele teve de que a grande maioria da população da cidade sabe cantar o hino, gosta do hino e tem muito orgulho, né, do hino da cidade. E é uma coisa incomum, né? Dificilmente as pessoas sabem o hino da própria cidade, é uma coisa que é difícil de acontecer. E aqui em Tocantinópolis acontece de uma maneira muito mágica, né? Quando se entoa o hino da cidade, você escuta um coro da população que sabe cantar a letra, inclusive da maneira correta. Eu acho que isso é derivado da forma do hino, que é uma marcha. Não é um hino marcial. Geralmente os hinos são marciais, né? Essa é uma marcha, é um carnaval. Eu me lembro, em 2015, nós fomos campeões de futebol do estado de Tocantins, e nós levamos daqui um ônibus, juntou com mais de 200 torcedores de Palmas, e nós fomos para Porto Nacional. E lá, essa torcida nossa, que não era pequena, ela passou mais de 2 horas cantando o hino da cidade e o hino do time sem parar. Era uma coisa eletrizante. O hino por si só ele já é uma comemoração, né? O ritmo dele já faz uma festa. Um carnaval. Minhas filhas são pequenininhas, eu tenho uma filha de 4 anos e outra de 8, que elas já cantam super empolgadas o hino da cidade, e a mais novinha também adora o hino do time, né? Do time de Tocantinópolis. Esse hino do time, eu já vou dizer que, sem me perguntar quem é que fez, né? Ele é mais ou menos um plágio de uma música popular. Ela foi feita pelo Luiz Pimentel Marinho, que a gente chama Lucas despachante, filho do seu Cândido. Nesse tempo que nós começamos há 30 e tantos anos atrás, a coisa do time era muito empolgante, todo mundo se empolgava.
tinha a Neide, filha do Grádio, que era chefe de torcida, a professora Carmita, e muita gente, a Mancha Verde, que nem existe mais, mas existe no hino, a torcida se formava naturalmente. Quando nós fomos, em 1990, 91, no começo de 91, disputar a final lá em Alvorada, foi daqui 6 ônibus pagos pela prefeitura, que eu era o prefeito, e um pela Mancha Verde. A Mancha Verde ela mesma se pagou um ônibus. E nós fomos para Alvorada, nós invadimos Alvorada. Ao sabor, todo tempo desse hino, o hino do time, feito pelo Lux, e o hino da cidade. E fomos campeões lá dentro. Eu nunca vi na minha vida, nós somos campeões já 6 vezes, é uma comemoração e uma alegria maior nessa cidade do que essa vitória em Alvorada. Na segunda-feira, chegamos aqui na segunda, feriado, e a cidade toda esperando o time chegar. Mais ou menos umas 9 horas da manhã, se deslocou, esperaram os homens chegar tudo lá no estreito, e o povo não aguentava, ia para lá. Eu vi aquela maior carreata do mundo e o povo todo na rua. A maior felicidade do mundo. Esse dia o Tocantinópolis parou completamente. Confesso que parece que nós bebemos toda a cerveja da cidade. Aproveitou a situação e já comemoraram. Foi empolgante demais, nunca vi uma alegria daquele tamanho. Bom, uma coisa que chama muita atenção no senhor e que é motivo de bastante elogios são seus discursos. Seus discursos são elogiados pela crítica, né, e pelas pessoas que também gostam muito do senhor. E eu queria saber se, além do dom nato, né, que o senhor tem o dom da oratória, o senhor fala muito bem, existiu algum tipo de preparação para os palanques, para o senhor chegar nesses discursos que são tão elogiados pelas pessoas? Eu nunca, nem no Senado, eu preparei um discurso. Nem da minha posse. Todos fluem na hora. São improvisos. Nunca estudei nada de oratória. E não digo assim que seja um dom nato, mas é forjado na leitura, no conhecimento, que lhe dá assim uma pleide, um vasto mundo de conhecimento, da morfologia, da gramática e etc. Às vezes, comumente, a gente fala assim muita coisa errada pelo costume, mas na hora de discursar, aí não. Aí você tem que falar o certo. Eu acho que esse conhecimento que eu tive, eu fui muito ligado à literatura, li muitos livros dos escritores brasileiros. Às vezes o cidadão pensa, vê o cidadão, diz, não, isso é um ignorante, tudo, nunca sabe de nada. Mas às vezes sabe, tem a cultura, através da leitura. A leitura dá a cultura. E não precisa você estar querendo aprender, você basta ler que aquilo vai ficando no seu intelecto. E você adquire naturalmente. Isso eu acho que faz o improviso sair, fluir de acordo com o ambiente, o local, os temas, a oportunidade. É isso aí. Eu acho que é uma riqueza, né? É um conhecimento que talvez essa geração que está começando agora não vai ter tanto, porque é uma geração muito baseada na internet. E a leitura é muito diferente, né? Assim, é um tipo de proposta totalmente diferente da proposta do livro, né? Que realmente eu concordo com o senhor. Mesmo sem você ter a intenção de aprender nada, você acaba adquirindo muita coisa. É a tal de osmose. Penetra. É isso mesmo. Certo. Então vamos lá. Na política, na carreira política, a gente sabe que existem coisas boas e coisas ruins e ela atrai muitos elogios, muitas críticas. Eu queria saber como o senhor lida com isso e se em algum momento da sua carreira o senhor pensou em desistir por conta de críticas.
nunca pensei em desistir e eu me considero um homem vitorioso. Os percalços existem até hoje. Você sai assim, eu tenho 4 anos e meio que saí do último mandato meu de deputado, tenho 18 anos que saí da prefeitura, até hoje a gente responde vários processos, várias dificuldades, etc. Mas é a vida. Agora, eu me perguntaria, se fosse começar tudo de novo, você começaria? Eu digo que sim, começaria. Não só pelo que eu tenho certeza que fiz para essa cidade e região, não só por isso, mas também pelas vitórias alcançadas como ser humano, como pela realização pessoal. Isso me estimularia a continuar, a repetir tudo de novo. Fez coisas certas, fez coisas erradas, mas no volume do certo e do errado, o certo ganha de lapada. Eu passei esses dias com a pneumonia e água no pulmão, fiquei internado no Dorione 7 dias. Aí eu passo lá no Walter e disse, Bonifácio, mas tu é muito bem rezado. Olha que já passou a velhinha fulana. Todo dia estão rezando para ti. Isso é o reconhecimento assim, da própria população, essa população assim, oculta, mas que me venera pelos benefícios que elas, os familiares, receberam. Eu voltaria a fazer tudo de novo. Só em você ter assim, a certeza que tirou mais de 6.000 famílias da subvida, da casa de palha, da casa de taipa, da falta de energia, da lama e da poeira, mas só nas casas, mais de 6.000, é um lenitivo assim para a sua alma, para o seu espírito, que eu acho que a gente pode fazer tudo quanto é pecado do mundo, que ainda vai ter saldo lá com Deus. As informações que o senhor deixou aqui nessa entrevista sobre o hino da cidade são coisas únicas, interessantes. Acho que a maioria das pessoas nem tem esse conhecimento. E uma outra coisa que eu queria saber do senhor, sobre a origem do nome de Tocantinópolis. O senhor sabe alguma coisa? O senhor pode falar pra gente? Nos anos 50, o Padre João era o prefeito da cidade. Mas, na realidade, quem administrava a cidade era o seu secretário, um jovem, nessa época devia ter uns 23, 24, 25 anos no máximo. Ele foi prefeito depois, chamado Antônio Gomes Pereira. E houve uma lei, uma coisa no governo federal, que não poderia existir 2 cidades com o mesmo nome. E nossa cidade era Boa Vista. E tinha a capital, eu acho que de um território, chamado Boa Vista. Existe até hoje, né? Em função disso, foi preciso mudar o nome da cidade. Aí fizeram as articulações, acho que colocaram em votação, e o seu Antônio Pereira, que era o secretário do Padre João, ele idealizou esse nome, Tocantinópolis, cidade do Tocantins. E foi para a votação e saiu vitorioso. Então, o autor do nome de Tocantinópolis, que é muito bonito, eu acho que é mais bonito que Tocantins, do que Tocantinha, da inspiração do senhor Antônio Gomes Pereira, foi prefeito da cidade com 28 anos de idade. Então agora, para a gente fechar, eu queria saber o que o senhor considera a sua maior conquista, tanto na vida pessoal
quanto na vida profissional. O senhor consegue pensar hoje, assim, qual foi o grande feito da minha vida? Foi ser prefeito em 1988. Primeira eleição de prefeito. Eleição dificílima, violenta assim em termos de disputa, 5 candidatos, um grande ex-prefeito candidato, foi considerado muita gente considera ele como o melhor prefeito da história, o seu Ribamar Marinho, José Ribamar Marinho. Uma liderança em ascensão como Sebastião Lima, uma grande consolidação, força política da época, o doutor Zé Renato, filho do Antônio Pereira, e eu consegui me eleger com muita dificuldade, muita mesmo. 15 de novembro de 1988. Isso aí foi o início de tudo, porque através dessa eleição, quer queira ou quer não, quer a oposição queira ou não, sempre tem que ter oposição, vem essa história toda de Tocantinópolis. Quando eu assumi a prefeitura, essa cidade não tinha 8.000 habitantes na sua sede. A energia parava ali no fórum. Aqui onde você está, esse setor déreo, só tinha casas de palha, de taipa, sem ruas, as ruas tudo esburacadas, gambiarras. E era um antro de ladrões roubando rádio e bujão de gás. Energia nem pensar. E nós começamos a consolidar isso tudo. Aquele ginásio de esporte, ele tinha 6 anos construído, nunca tinha sido inaugurado porque não tinha energia. E nós começamos a jogar energia em todo o município. E daqui nós partimos para os povoados, para as aldeias e depois para as chácaras e fazendas. Não ficou uma sem energia. Nós trouxemos assim um progresso e esse progresso consolidou, estabilizou essa situação política que perdura até hoje. Se nós voltarmos à nossa vida, assim, os nossos olhos, há 30 anos atrás, o que tinha Tocantinópolis e o que tem hoje, nós vamos ver que o progresso aqui foi muito violento. Isso começou tudo. E a maior glória que nós temos, não só minha, mas das administrações que vieram através de mim, ou em função dessa vitória de 88, é uma obra feita pelo meu irmão, quando prefeito, Fabião Gomes, que é essa UPA. Essa UPA é a maior obra de humanização, de salvamento de vida, não só de Tocantinópolis, mas da região, inclusive da minha própria. E eu acho que essa é o grande benefício que nós ganhamos, o maior nesses 30 e tantos anos. E o segundo maior é o Tocantinópolis Esporte Clube, está aqui a camisa dele, que dá a alegria para o povo. E nós somos uma cidade que temos problemas sérios. Agora mesmo, para você ter uma ideia, eu vou até explicar isso aqui. O meu filho tem uma preocupação muito grande com a UPA. Por quê? A UPA, ela é uma administração tripartite. Município, governo do estado e governo federal. O governo federal participa aqui com 130 mil reais mês. O governo do estado, 65 mil, que só vem sendo pago agora nesse governo do Vanderlei Barbosa, né?
E a prefeitura teria a obrigação de colocar mais 65 mil. Só que a UPA, para funcionar, ela tem que ter 2 médicos de plantão. Isso são pagos diários. Cada diária de um médico plantonista é R$ 2.700. Só os 2 médicos, em 30 dias, ultrapassam esse dinheiro praticamente quase todo. Os médicos. Se você chegar, eu cheguei lá uns 15 dias atrás, meia-noite, você vê mais de 10 servidores ali, em volta de um doente, de uma coisa. Então, é um órgão que tem que ter dinheiro, mas é muito. A despesa da UPA de Tocantinópolis, ela varia hoje de 600 a 700 mil mês. Foi feita uma reunião com os prefeitos aí no Ministério Público e a prefeitura, que é a UPA de Tocantinópolis, vai ter uma certa participação em torno dos 130 mil, parece, dos 5 prefeitos. Mas o peso é Tocantinópolis. Nós vamos ficar arcando com 2/3 das despesas, e isso não é mole. Aí sacrifica obras, sacrifica administração, sacrifica tudo. Só que, se fosse preciso parar as obras, para continuar essa assistência médica de salvamento de vida, nós temos hoje 3 UTIs móveis. Para o UTI dessa sair daqui, tem que ter médico, enfermeiro e etc. para levar um doente. São UTIs. Não tem UTI sem médico dentro. Então, eu acho que essa é a maior conquista nesses 30 e tantos anos. Segundo é o time de futebol. Terceiro são as obras que estão aí na cidade, estão sendo feitas. Aqui está sendo construída hoje a maior escola de tempo integral do Pico do Papagaio, em grande fase, já vai funcionar no próximo ano. Uma obra de mais de 8 milhões de reais. Se ela fosse uma obra do Estado, ela ultrapassaria 15 milhões. É uma obra que está a todo vapor, essa obra nunca parou. E é pouca divulgada. Vai beneficiar muitas famílias, né? Principalmente as mães, que às vezes precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. 800 alunos. Está sendo construído já o Parque da Boa Vista, que vai ser a orla mais bonita, vamos ganhar de Imperatriz, todo mundo junto, até de nós mesmos. Está em plena construção a todo vapor. Está sendo feito vários quilômetros de estrada no Ribeirãozinho, Rua Daria, do lado do Sombreiro. Está para concluir aí, falta 100 e poucos metros da estrada Chapadinha e Cainágua. E estão fazendo agora calçamento em ruas do setor Sol Nascente e as casas populares de vento em popa. Então, a maior crise que os municípios estão tendo nesses 50 anos, que é agora, Tocantinópolis está sobrevivendo com galhardia, com muito aperto, mas está. E isso tudo começou com a vitória minha em 88. É um legado que nós estamos deixando, pode a oposição criticar ou não, mas no dia que entrou a oposição aqui, os resultados não foram os melhores. E nós temos a satisfação de ser o precursor disso tudo. Tomara que continue essa ordem e esse progresso por muito tempo. Quero lhe agradecer de coração por o senhor ter aceito o nosso convite, ter participado. A sua história é muito rica, é uma história que precisava ser contada. A sua contribuição para a história da nossa cidade, a contribuição da sua família também é muito grande. E eu fiquei muito feliz em ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês.